Boa tarde, ricos e ricas na América. Sejam bem-vindos a mais um Esquenta da Rica na América. Verem no que é o Esquenta? O Esquenta são as lives que antecedem o nosso grande evento chamado A Jornada, que, por sinal, começa semana que vem, terça-feira, às 8 horas da noite, horário de Nova York. Se você mora em outros estados, nunca se esqueça, todos os nossos horários são horários de Nova York, para vocês não se perderem aí no fuso horário, você que está morando em um estado, outro está morando em outro país. Então anota certinho. O evento vai acontecer do dia 9 ao dia 14, vai ser terça, quarta, quinta e domingo. E para você participar e ter determinação Rico na América, você tem que organizar a sua agenda, ser uma pessoa organizada. E falando de organização, hoje a gente está com super organizado aqui, eu falei com ele antes da gente entrar que essa é uma live muito esperada por mim. É um aluno RNA, ele é engenheiro de software e a gente vai ter muito que aprender com ele, porque Maurício é uma pessoa muito motivada. Eu vejo os posts dele, eu vejo tudo que ele tem construído, não só na carreira dele como brasileiro, sendo um exemplo para a gente aqui nos Estados Unidos, mas também em como ele fez uma organização financeira assim, fora da média, porque eu te acompanho, Maurício, você não sabe, mas eu te acompanho lá no grupo, seus posts, toda vez você atualiza os posts da High Yields, os posts das suas ações, e eu sempre estou de olho. Maurício, conta pra gente primeiro, da onde você veio no Brasil, da onde você é no Brasil, e aonde você está morando aqui nos Estados Unidos, e por quê, como foi que você veio parar aqui? Olha, o seu som acho que está mutado. Desculpa. Agora, tá, Agora, beleza? Tá bom. tá ótimo. Bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Aqui ainda é bom dia, mas tudo bem. Eu nasci em Goiânia, morei em Brasília por muitos anos. Depois eu fui convidado como engenheiro de software a trabalhar em Porto, Portugal. Então eu morei lá por 3 anos e agora estou em Chicago, ah, um ano depois de muita resistência de vir morar nos Estados Unidos. Eu estou aqui já há um ano, em Agora me conta, Chicago, você falou que Illinois. tinha resistência. Por que que você tinha resistência? Conta pra mim aí. Você sabe, né, Venena, quando eu estou há um ano aqui só, então quando a gente Ah, chega, língua, né, a língua. começar tudo de novo, eu me considero que eu nasci em Goiânia, mas eu acho que eu sou do mundo, porque Aham. morar em Brasília, Porto, e aí eu comecei tudo de novo em Brasília, comecei tudo de novo em Porto, comecei tudo de novo em Chicago. E aí você chega sozinho, sem muita experiência. Eu vim sem emprego para cá, inclusive. Eu vim preparado com a minha reserva de emergência. Determinação, que determinação. Porque foi o seguinte, porque eu acabei vindo para cá. Eu já tinha há 4 anos o Green Card. O governo me deu. Ah. E ele falou para mim, olha, já tá na época de você vir, senão eu vou ter que tirar o seu Green Card. E aí eu resolvi vir. Cara, você falou uma coisa muito, muito importante. Realmente é um medo que a gente sente. Mas eu vou te perguntar uma coisa: a sua área, possa ser que eu esteja falando alguma babagem, você me corrija se eu estiver errado. É uma área que eu sinto que é uma área muito desejada. Eu gosto muito de ler relatório de empresas e eu vejo que a área de vocês em engenharia é uma área que tem mais deficiência aqui nesses Estados Unidos. Então, em nenhum momento você pensou assim, poxa, tudo bem que tem a barreira da língua, mas os engenheiros de software lá na América estão, minha filha, estão organizadíssimos. Então eu vou me jogar aí porque vai dar um medinho, mas o que é que eu tenho a perder, né? Qualquer coisa eu volto para onde eu estava aqui em Portugal. A oportunidade para você nunca vai faltar. A sua área, na minha opinião, é uma das áreas que eu mais gosto, assim, visto, né? Que é uma mistura também de área de tecnologia, envolve muita só tecnologia, né? Porque é construção de software. E eu acredito que é o futuro. Então, assim, se eu fosse dizer assim, menina, quem vai ser um dos últimos a apagar a luz nesses Estados Unidos seria Maurício. Você seria um dos. Seria, tic, apagou a luz. Então, Maurício, por que você não pensou, você pensou assim, ai, fiquei meio hesitado, mesmo com todo esse sucesso na sua área? Pois é o medo, né? Acaba que o medo Paralisa. trava a gente, trava a gente. E eu poderia estar aqui há 5 anos já, né? Mas não, então, 4 anos, quase 5. Mas não, foi um arrependimento, mas ao mesmo tempo eu vejo que em Portugal foi um aprendizado que eu Muito. tive para tanto fora do país, com outras línguas, porque o português de Portugal it's complicado. It's É very different. complicado. Yeah. Eu sei, menina, eu sei. E deixa eu falar uma coisa para você. Como foi que você conheceu a gente aqui dos Ricos na América? E
E por que você se interessou por finanças? Por quê? Porque eu sempre pergunto isso, porque finanças não é uma coisa que as pessoas têm muito interesse, sendo sincero, até pelos dados, se a gente botar no Google, né? As pessoas não têm muito interesse, todo mundo acha que é difícil, não é para mim, não vai, não vou conseguir. E como foi que você conheceu a gente e desenvolveu esse interesse? Pois é. Eu sempre gostei dessa área de finanças desde o Brasil. Hum, Então, olha, para você ter uma ideia, com 18 anos eu fiz uma previdência privada para mim, quando eu tinha 18 anos. Assim que eu mudei para Brasília, inclusive. Então, eu sempre gostei dessa área. Li todos os livros do Gustavo Cerbasi, gostei muito da Natália Arcuri, do Thiago Nico, todo o pessoal do Brasil em relação a finanças. E ao hum, mesmo tempo, eu, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, eu preciso entender como é que funciona o sistema financeiro americano. hum, E aí eu procurei na internet, vi várias pessoas, vários posts, mas o que me chamou a atenção foram as suas lives, colocando o brasileiro no lugar onde ele precisa estar. O que eu quero dizer com isso? Você fala algumas verdades que outros não falam. uhum, E isso falou, poxa, ela fala uma coisa verdadeira que eu sempre prezei, ah, por muitas coisas, prezei pelo viver com o minimalismo, viver de uma maneira equilibrada. E eu pensei, nossa, ela fala tudo isso, me chamou a atenção e eu vou querer participar de todas as aulas. Então era Verena cedo, de tarde, de noite, pesquisava sério? sobre você, pesquisava muito, via todos, eu fazia um YouTube Flix de você, Legal, um Maurício. Verena Flix toda hora no YouTube pesquisando sobre a Verena, os artigos, o website. Como todo curioso, né, eu que eu sou, como curioso que eu sou na área de tecnologia, eu também sou curioso em saber e pesquisar Muito. então me chamou muita atenção tudo isso que você fala para os alunos. Talvez eles não dão muito valor a alguns É. ou fica achando ruim com você, mas eu achei muito bom quando você dá um banho de água fria em quem chega aqui, como eu cheguei há um ano atrás, e as pessoas, vai ser mil maravilhas, mas de 100 em 100, gasta 100 aqui, gasta 100 ali, no final de 20 anos não tem nada. E Não eu tem falei, eu não nada. quero isso para mim. E eu vi Porque o que tempo muito passa, bom. Maurício, o tempo passa rápido. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu lembro hoje com tanta clareza o dia que eu cheguei aqui. Parece que essa memória está na minha mente, parece que foi ontem. Passou 10 anos. E olha que eu vim aqui, eu sou uma pessoa muito de meta, né? A minha personalidade, para vocês também não se culparem, né? Meu Deus, queria ser igual a velha. Não, minha personalidade é assim, eu sou task-oriented. Eu preciso ter plano para tudo. Eu estava conversando com o meu marido antes de entrar aqui, manda, menino, a gente tem que planejar isso aqui, tem que estar tudo no drive, você não colocou no drive, chegou, tem que escanear, tem que estar no drive. Então, eu sou uma pessoa de planos. E se passaram 10 anos. E a gente vê aqui todo dia na live imigrantes. A gente não precisa errar, né? A gente tem que ter inteligência para a gente aprender com os erros dos outros. Se eu fosse tirar uma porcentagem hoje, eu diria para você que a gente aqui dos Ricos na América, a gente tem muito data. O que é data? A gente tem muitos dados, né? Hoje em dia, dados são muito valiosos. Hoje a gente tem rastreado mais de 96 mil imigrantes. Só na minha lista de e-mail ativa, eu tenho 71 mil imigrantes que moram nos Estados Unidos. E isso tende a crescer a cada 2 meses por conta de lançamento dos cursos. A gente vai crescendo essa lista. O que isso quer dizer? A gente faz pesquisa de tudo com esses imigrantes. Eu sei quantos estão devendo, eu sei quanto tempo de América a maioria tem, eu sei eu sei quem são vocês, literalmente. A idade de vocês, o sexo, quais são os problemas que vocês mais têm. Quando vocês chegam aqui, a grande maioria não tá nem aí porque eu tô falando. A maioria só consegue enxergar e escutar o que eu falo depois de algum tempo de América. Por quê? Porque no início tá iludido. Ah, não vou escutar essa menina maluca, não. Eu vim para cá, meu sonho americano, vou ganhar 1 milhão, vou ficar rico. Vou encher minha bolsa de dólar. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, entra na corrida dos ratos, na luta. Aí começa, aí sai de um apartamento que ele tava, aí ganha mais um pouquinho, aí vai para um apartamento de 5 mil dólares. Aí acabou o salário inteiro para pagar despesa. Aí ganha mais, em vez de juntar o dinheiro, compra o carro mais caro, com um imposto mais caro, com a prestação mais cara. E sua vida não muda. Se um dia
Tem gente que fala assim pra mim, mas Verena, eu ganho muito bem. Hoje um rapaz me mandou uma mensagem no direct. Ele ganha mais de US$ 10.000 por mês. Ah, ele disse que quando ele ganha menos, ele ganha 10 mil. Aí ele falou assim pra mim, eu estou desesperado porque alguém me mandou sua live e eu ganho isso e não sobra nada. Ele falou, eu sou aquela pessoa que você falou. Eu fui me deslumbrando, cheguei aqui no apartamento, ganhava pouco, fui para apartamento de 1.500, aí fui ganhando mais, me mudei. Hoje eu tenho um custo de vida de luxo, tudo de luxo. Tem uma moça que me ajuda aqui, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então, assim, vocês não precisam, vocês não precisam passar por tudo isso para quebrar a cara. Vocês estão vendo aqui. E a ideia de fazer live com aluno é justamente essa, para vocês escutarem da boca dos alunos a verdade que às vezes a Verena tá falando, é igual mãe, né? Fala, 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 o filho fica assim, né? Ai, viu minha mãe com aquela papo. Alguém da rua falou, o menino fez. Então, Larissa, hoje a autoridade dessa live é de vocês. Porque quando vocês falam, vou te dizer uma coisa, impacta muito mais do que quando eu falo. Porque você está falando sobre sua vida, você está falando sobre coisas que aconteceram que se assemelham com muitos dos alunos que estão aí. E aí você estava buscando na internet algo sobre finanças. E aí você viu lá a live, e começou a participar, e você conheceu o Ricos na América. Como era a sua vida financeira antes? Sua vida financeira antes dos Ricos na América? Bom, eu tenho uma premissa que é o seguinte: ah, ter uma vida, eu preciso ter uma vida diferente da dos meus pais. Muito. E porque meus pais, eles conseguiram me ajudar até certo momento, mas a partir da graduação eu tive que me virar. Então eu falei, eu quero ter uma vida diferente. Eu preciso estudar algumas coisas que eles não estudaram. E eu fui vamos dizer, um pioneiro dentro da minha família em relação à graduação, duas pós-graduações, um mestrado, um doutorado. Então, isso me ajudou. Isso foi o meu primeiro investimento. Investimento na minha carreira, que eu faço até hoje, né, no caso. E aí a minha vida financeira sempre foi ter uma reserva de emergência. Primeiro ponto. Quando eu aprendi sobre isso, eu falei, poxa, é verdade. Ter uma reserva de emergência para caso aconteça uma emergência. Uma emergência não é comprar um tênis novo porque que eu já tenho 5 e vou precisar de mais um. Não. Minimalismo, lembra que eu falei no início? Então, Muito. a emergência mesmo. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu tinha uma reserva de emergência de mais ou menos 2 meses. Eu fui morar com uma prima do meu pai, e essa prima do meu pai, no caso, minha prima segunda, né? No caso, nunca tinha tido contato. Aluguei um quarto dela e falei o seguinte: agora, e sem emprego, né? Eu larguei meu emprego que era bom em Portugal, como engenheiro de software, e falei: eu vou tentar. Com essa reserva de emergência, eu consigo, sobreviver até um tempo. E aí eu aluguei esse apartamento, esse quarto na casa dela. E em 15 dias eu lutei, 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 entrevista, 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 com aquele inglês que quando a gente chega, você É. sabe, aquele inglês Ai, menina, eu sei. que não Ai. anda, mas que anda e não anda, e quando eu vejo que a pessoa me entendia, eu dava saltos de alegria e tudo bem. Em 15 dias arrumei um emprego. Ah, chocada. Então a minha reserva de emergência que veio, que eu vim com ela, eu nem usei. Porque Cara, com 15 dias eu já arrumei um emprego na área, e já comecei a mostrar diferença lá no trabalho e tudo mais. Mas a minha prima me falava, olha, toma cuidado com esses, porque eles estão tentando. Eu falava para ela como que acontecia no dia e ela me deu alerta. E aí eu comecei a ter aquele tipo de alerta. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo algo melhor. Mas eu acabei ficando muito tempo nessa empresa e atualmente eu mudei de empresa, fui para uma outra empresa que me valorizam bem mais, tanto como profissional como a área financeira. cara. Depois que eu comecei o trabalho de 15 dias, eu consegui juntar 6 meses de reserva de emergência. Você já estava no curso, não? Não, não estava no curso ainda, mas eu já via suas lives antigas falando sobre isso também.
Deixa eu Isso, te perguntar uma coisa, Maurício, uma coisa que curiosidade minha e também porque eu gosto de saber sobre isso. O que quando você diz assim, uma empresa que valoriza o funcionário, o que é que você listaria para você? Não precisa ser especificamente da sua empresa, não. O que é que você listaria no geral de uma empresa que valoriza o funcionário? O que seria essa valorização do funcionário? olha, eu sempre fui do tipo de pessoa que gosta de fazer um pouquinho a mais do que se pede, Uhum. sabe? Então você já entregava mais. Eu já entregava mais. Muitos aqui eu vejo que tá com a caneta na mão, e aí chega o horário de sair, a caneta cai e eles vão embora, não terminam o que deveriam terminar naquele momento. Eu não, eu já termino, já vou lá, eu faço um pouquinho a mais, sabe? Uhum. E esse pouquinho a mais, não é para querer mostrar para o chefe ou mostrar para alguém, não. É porque eu sou assim, eu acredito que eu fazendo isso, eu mostro que eu estou vestindo a camisa da empresa. Uhum. E nessa empresa, não valorizavam pessoas que eram assim, sabe? Esse Hum. tipo de coisa, que fazia um pouquinho a mais, que mostrava algo que vinha diferente. Por exemplo, eu gosto de trabalhar bastante com o mind map, que é mapas mentais. E aí, eu comecei a mostrar um pouco do mapa mental do que o chefe estava falando, e aí isso explica melhor para as pessoas do que precisa ser feito. Ao invés de eu ser uma pessoa em vez deles olharem para mim de uma maneira, nossa, ele está fazendo algo interessante e tal, o chefe gostou, o manager gostou, o VP gostou, todo mundo gostou do que eu fiz e mostrei, expliquei, mas alguns não. E Uhum. achavam, não, ele chegou agora, eu estou aqui já há 7 anos, e não é assim que funciona, e eu vou ficar aqui falar mal dele. Aí, assim, aí não. E são americanos, né? Imagine, mente fechada, né? É mente Exato, fechada. exato. Não evolui, né? Não E, evolui. e aí, quando eu assisti, voltando ao assunto de fazer um pouco a mais, assistir suas aulas e tudo, eu trouxe aqui o meu antigo caderninho, onde eu anotava tudo, todos os bonds, todos os conta histórica. Tem um monte de coisas aqui que eu gosto de fazer, além de ser de software e tal, eu gosto de escrever, né? Então, Deixa isso. eu parar que eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que o sucesso deixa rastro. O que é que eu quero dizer com isso? Todo mundo que eu conheço na vida que tem sucesso em alguma coisa, ela deixa rastro. Maurício falou de uma série de coisas aí. Muitos de vocês podem dizer: ah, minha empresa também não me valoriza. Ele passou por isso, mas nem por isso ele deixou de ser Maurício. Ele entendeu? Não. O problema não está em Maurício. O problema está na empresa que não está me valorizando. Porque tem muita gente que fala assim: ah, não, a empresa não me valoriza, agora eu vou sair antes do meu horário, não vou fazer mais mapas mentais. Não, Maurício não, ele entendeu que aquilo era um diferencial dele, que ele não estava sendo bem valorizado ali. Olha a questão do caderno, eu sempre falo com vocês. Gente, eu entendo que tem gente que não gosta de escrever, mas escuta, Rico Nameco, os olhos verão e os ouvidos escutarão o que eu tenho para dizer. Toda live que eu faço com o aluno, eu anoto tudo sobre o aluno aqui. Porque para mim, primeiro, é interessante, porque eu quero rever depois da live todas as minhas anotações. E primeiro que eu estou interessada nesse papo. Então, assim, você está interessado pela outra pessoa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês que estão aí do outro lado, vocês provavelmente estão vendo os alunos que eu estou trazendo aqui, igual a Maurício. E eu estou trazendo eles justamente para eles mostrarem para vocês o que eles estão fazendo que estão dando certo. Então não fica só, parabéns, fulano, faça também na sua vida, tá? Escrever é uma excelente forma de você memorizar. Isso é estudo científico, não é Verena que está dizendo isso, não. Quando você escreve, você tem que ter atenção naquilo que você está escrevendo. Eu não posso escrever aqui sobre Maurício. Ó, se eu estou escrevendo, eu tenho que me concentrar na escrita, e nisso eu memorizo. Se você está aí, vida leva eu, assistindo minha live, você não vai lembrar, você só vai lembrar de no máximo 10% do que eu falei. Se você tem tudo anotado num caderno e a live acabou, você pode revisar. Ó, a Verena falou um negócio naquela live. Qual era o nome daquele produto que ela falou na quinta? Ah, é Ritz. Ela falou mais alguma coisa interessante. Então, assim, o seu cérebro memoriza mais e você avança. Então, assim, peguem esses dicas que está sendo dado aqui nessa live,
Porque o que eles estão falando é mais valioso até do que eu falo. Porque eles saíram do zero. Eles viram dentro do curso e dentro da estrutura o que é que deu certo. Então, eles podem te ajudar. Fechado? E Maurício, você já investia antes? Como era a sua situação assim com finanças? Se você fosse aqui falar para a gente do seu nível, eu digo que existem vários níveis. Ó. Tem o abaixo do nível do mar, tem o nível básico, intermediário e o nível avançado. E eu diria até o super avançado, que é alguém que, na minha concepção, já trabalha no mercado financeiro. Eu não conheci ninguém até hoje que tem um conhecimento de finanças super avançado e não está na área normal. Em qualquer área isso acontece. Qual o seu nível, você diria aí para a galera? Como você começou? Eu acredito que eu estava em nível básico. Eu estava no nível Hum. básico. Por quê? Porque eu já me preocupava com a reserva de emergência, já investia no Brasil. Então, olha como é que é a mente, né? O Brasil sai da gente e eu não saio do Brasil. Eu saio do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Desculpa. E aí, o que eu faria? O que eu estava fazendo? Eu estava ganhando dinheiro aqui e falei, eu vou investir no Brasil. Mas eu pensei depois que eu vi as suas lives, poxa, mas se eu precisar de alguma coisa emergente, eu preciso aqui do dinheiro aqui. E o que eu investia no Brasil, normalmente, e é diferente, né? Eu investia lá Tesouro Selic, CDB, eu tentava comprar algumas ações, alguns estoques e tal, mas sempre era aquilo, procurando coisas no YouTube que pessoas indicavam e tal, não sabia exatamente como ir na fonte para poder entender e falar, realmente, é isso que eu quero. E aí eu vi uma live sua, você falando o seguinte, comece daquelas coisas que você usa no dia a dia. Aí é mesmo. É algo interessante, porque eu uso tecnologia, Uau. eu uso Apple, eu uso. Então, eu vou começar em algumas coisas assim, para me arriscar um pouco mais. E aí, na sua live, eu falei, eu tomei uma decisão onde eu escrevi aqui, que foi, eu vou trazer tudo para cá, eu não vou fazer mais no Brasil. E aí eu decidi também mudar de vida, de falar, eu não quero voltar para o Brasil mais. Então eu vou focar aqui nos meus sonhos e fazer tudo aqui. Então eu vou aprender aqui. Então eu aprendi com você um monte de coisas, no seu curso um monte de coisas, anotava e aplicava. Anotava, assistia e aplicava. E foi assim, ó, eu não sabia o que era 401k, eu não sabia como crescer meu credit score. E aí eu aprendi bastante, fiz crescer. Comecei daquele cartãozinho de segurança que você dá primeiro US$ 200, aí o limite vai ser US$ 200. Eu comecei com esse US$ 200 há um ano atrás. E olha só o que que aconteceu. Eu aprendi a reserva de emergência aqui nos Estados Unidos, eu não sabia, eu estava deixando no savings account. Aí nossa, 1 centavo, não dá. Aí você falou da Marcos, abri a Marcos para mim. E coloquei lá tudo, a reserva de emergência, e às vezes eu coloco lá no grupo, falando, ó, o último post que eu coloquei foi os rendimentos de 3 meses anteriores. Eu vi. E foi muito bom. Para quem era 1 centavo, Era. render quase US$ 40, para mim tá bom. De uma reserva de emergência. Eu não sabia o que era ETF ou ETFs. Eu não sabia fazer uma declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. E no seu curso mostra lá para o final. Ah, Health and Savings Account, eu não sabia também. HSA. E na minha empresa tem. Ninguém aderiu na empresa. Eu falei, peraí, deixa eu ver aqui. Eu vi que a Verena falou sobre isso. E eu fui estudar e compensou para mim. E aí eu fiz isso. E o High Yield Savings Account, que eu não sabia, que era lá na Marcos, eu não sabia. Minha prima a prima do meu pai, que mora aqui, eles estão aqui há mais de 40 anos. Eles não sabiam o que era. E eu falei para eles. Meu Deus. Eles não sabiam o que era. Eles já são americanos e tal, mas não sabiam. Era trabalhar, viver, aquele negócio de viver cheque by cheque, sabe? Aham. Hum, Eu falei, não quero essa vida pra mim, não quero. E aí, olha só, eu vou te dar uma, vou te falar uma coisa. Ah. Tudo isso, todo esse conhecimento eu fui tentando aplicar, aderi o 401k da empresa,
Escolhi quais são os locais onde eu deveria aplicar, porque eu posso escolher lá. Então, eu escolhi. E também vi que eles me dão, né, dinheiro de graça, que entra para mim. Eu dou um pouco, a empresa dá um pouco, e é meu aquilo depois de um tempo. Na minha empresa, depois de 3 anos, na empresa onde eu trabalho. Mas, voltando um pouquinho, o credit score, quando eu fui subindo o credit score, eu fui falando o seguinte, eu não quero viver no quartinho da minha prima aqui, sabe? Ela, inclusive, reclama de mim, de uma pessoa que mora com ela, tá aqui, falou que ia comprar uma casa para ele há 5 anos e nunca saiu daqui. Eu falei, eu não quero isso para mim. E aí, depois que eu arrumei meu credit score, que foram poucos meses, seguindo as suas dicas, não, não, não consumindo mais de 30% do seu crédito, tudo aquilo que você fala no curso, fala nas lives. Eu não sei se muitas pessoas prestam atenção, né? Mas eu anoto e presto atenção, e volto e gravo e tudo. Eu comprei minha casa, eu comprei meu Ah! apartamento Não, eu tô chocada agora. a 2,3. Para uma pessoa que está aqui há um ano, Me- Maurício, quero te abraçar, Maurício. Eu não sabia disso. Gente, que vitória, Maurício. Gente, sabe por quê eu tenho essa conexão? Porque eu lembro da primeira vez que Maurício me mandou uma mensagem. Me chamou a atenção porque ele falou: eu sou engenheiro de software. Ele tinha um link, que ele me mandou um link, aí eu entrei no link. E aquilo ficou na minha cabeça e tal. Então eu meio que ia acompanhando ele lá na comunidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa memória. Eu acompanho a maioria de vocês que comentam lá. Então, cara, acompanhar o quanto que você cresceu, cara. E você comprou quando essa casa? eu comprei tem 7 meses, mais ou menos. Eu vivi Cara, com a minha família 3 meses. meu Eu vi que eu Deus. conseguia juntar o down payment. Eu juntei até um pouco a mais e consegui dar o down payment, financei a 2,3%. E aí eu ainda sigo uma dica, eu pago um pouquinho a mais do mortgage para diminuir o tempo no total. Então isso ajuda também, Isso ajuda ajuda você bastante. quitando, gente. E, Exato, é. gente, e deixa eu te falar uma coisa, Maurício. A gente conversa sempre sobre isso, né? A sua taxa de juros, ela é muito baixa. É muito baixa. Seria até, dependendo como você é um rapaz muito jovem, seria até mais, matematicamente falando, tá, gente? Emocionalmente eu sei que pesa e eu vou te dizer que eu não sou diferente de vocês. Exemplo, chega um momento que não é só investimento que você quer. Eu sempre investi muito. E chega um momento que você fala, sabe de uma coisa, não importa a taxa de juros, eu quero quitar, eu quero essa casa minha, eu quero 100% dessa casa quitada. Eu concordo e eu total abraço você nessa causa. Mas eu vou te falar, se você é muito jovem, pensem por um lado também aqui com a Rica na América. Se você investir no mercado financeiro, tudo bem que agora a gente não está no ano muito bom, mas vamos ver um histórico, né? A gente não pode. A nossa vida, outra coisa, a nossa vida não pode ser baseada na opinião do amigo, nem no ano que a gente está. Por quê? Não é essa visão de longo prazo. A gente sempre tem que olhar 10, 15 anos ali para ter uma ideia do que é que dá no médio e longo prazo. Porque tem época igual assim. Exemplo, a questão do Covid agora, que baixou a taxa de juros, não é uma realidade constante. Foi uma situação específica, uma crise no mercado, o governo baixou a taxa de juros para aumentar o consumo, igual agora o governo está subindo a taxa de juros para controlar os gastos, desaquecer a economia. Então, Maurício, nesse ponto, talvez, vocês poderiam analisar o seguinte: será que é mais vantagem eu quitar e antecipar o pagamento dessa casa, sendo que eu estou pagando 2% de taxa de juros? Ou eu pegar essa grana, aproveitar um momento agora que o mercado tem muita empresa descontada, barata, que se não fosse o meu compliance, eu queria todo dia dar um grito ali naquele grupo. Mas, né, a gente respeita a lei. Mas tem tanta empresa descontada, Maurício, que seria talvez valesse mais a pena pegar esse dinheiro que você está descontando do mortgage e investir nesse momento que as empresas estão baratas. Por quê? Porque quando tiver a retomada da economia, você vai ter um ganho aí muito alto, um ganho que eu não tenho nem como calcular. Tem empresas que estão com 50% de desconto, tá? Então, além de você comprar essas empresas baratas, ainda tem um crescimento delas no próximo ciclo econômico, que possivelmente vai ser expansão econômica quando a gente sair dessa crise. Então, assim, sempre vocês que estão me assistindo, façam cálculos, tá?
Eu sei que é interessante quitar a casa, principalmente se você já tem idade. Verena, mas eu já tenho idade, eu já tenho 60 anos. Gente, cada caso é um caso, por isso que sempre eu digo depende. Mas o que é que eu tô falando para Maurício? Maurício é um menino muito jovem. Muito jovem. Ele vai passar por vários ciclos econômicos. Ele não tem cara que vai se aposentar agora. Ele está aí praticamente começando o mercado de trabalho, um menino jovem que está investindo na carreira dele. Então, para ele, essa ansiedade de quitar essa casa, só se você tiver outra meta, Maurício, que aí tudo bem, quitar por algum outro motivo. Mas financeiramente falando, você pode sim aproveitar mais a oportunidade do momento atual de recessão e quando talvez as ações estiverem muito caras, o mercado sempre vira, gente. Tem gente que está falando assim, Verena, eu compro o que está barato. O mercado vai virar. Daqui a pouco a gente entra para um bull market. E em um bull market, as empresas de growth, elas explodem de preço e as empresas defensivas, elas despencam. Para que eu vou comprar empresa defensiva agora? Eu quero me defender de quê? Eu não preciso desse dinheiro. Aí vai, cada realidade é uma realidade. Por isso você não pode botar dinheiro de reserva de emergência, dinheiro de poupança no mercado. Porque se cai, você está vulnerável. Então você tem que jogar para ganhar. E nisso envolve uma série de estratégias e muito cálculo. Verena, mas eu detesto cálculo. Quando eu digo cálculo, gente, não é cálculo de Pitágoras, não, que eu detestava aquilo também na escola. Eu estou dizendo cálculo básico, é somar e multiplicar. É conta de somar, conta que você faz na calculadora. 2 mais 2, 4, é isso aí. É 50, a empresa está descontada, não precisa fazer muita conta para saber que tem um desconto de 50%. Quando você vai no mercado, às vezes tem a fruta da semana, lá em casa era assim, viu? Meu pai comprava que estava mais barato. Qual é a fruta da semana? Menina, não é tempo de manga, a manga tá o olho da cara, vamos comer banana que tá barato. Então, assim, pensem nisso agora no mercado acionário, tá? De comprar empresas que, por uma situação que não estão com problemas, existe um problema da economia agora, a gente vai ver uma série de demissões agora no final do ano, já começou. Ontem eu postei nos stories, a Walmart já começou. Então, as empresas já estão prevendo que ela vai faturar menos. Como a empresa já está prevendo que ela vai faturar menos, o mercado dá um desconto, porque ela não vai dar aquele lucro, aquele retorno que ela estava dando no ano passado, nos tempos de Covid. Isso não significa que não vai voltar. Isso significa que a economia está contraída nesse momento. Oportunidade. É igual casa. Quer ver uma coisa? Eu não entendo vocês. Se a casa está barata, se começa as casas baratear de preço, vai todo mundo comprar casa. Quando isso acontece no mercado acionário, ninguém compra. Por quê? Falta de conhecimento. Não sabe identificar. Casa é mais óbvio, porque está mais no seu dia a dia. Aí tá na televisão, tal, você vai lá e compra. Mas por que você não faz isso com o mercado acionário? Porque você precisa de conhecimento. Então, Maurício, essa foi a dica. E eu queria te perguntar uma coisa. Teve algum ponto da virada, assim... Por que eu pergunto isso? É meio bobo até essa pergunta, porque você pode dizer, tem uma série de pontos. Pode ser também, pode ter só uma. Mas às vezes tem um momento que a gente age, né? A gente escuta, escuta, escuta. Você estava lá me seguindo já há um tempo pelo Instagram, não tinha virado aluno, estava lá no YouTube. Teve alguma virada que você falou, caramba, é agora ou nunca? Ah, essa virada para seguir o curso, você fala? Para comprar o curso ou para seguir Uhum. você? Essa virada foi quando você começou a falar dos brasileiros que você já conheceu aqui e que estavam apenas sentando no pudim, como você disse. E eu falei, eu não quero sentar no pudim, eu não quero, eu não quero. E foi interessante porque, primeiro, na nossa língua, você ensinar para as pessoas aqui, isso foi uma coisa boa. Não ficar sentado no pudim esperando a vida acontecer e consumir coisas que eu não vou utilizar depois. Você fala muito disso. Isso faz parte daquele minimalismo. Eu não sei Aham. quem já viu uma série chamada Minimalismo no Netflix, pode também. É muito interessante. E tem uma coisa que eu gosto, que me fez virar também, um outro ponto que eu vou falar contigo, foi ter uma vida equilibrada. Ter uma vida equilibrada, isso para mim é interessante, porque eu gosto de carimbar o meu dinheiro. O que é isso, carimbar o meu dinheiro? Carimbar o meu dinheiro eu ganhei aqui agora, 1.000. Vamos dizer, ganhei 1.000, eu separo um pouquinho para reserva de emergência, um pouquinho para comprar, a reserva de oportunidade e para viver. Então, eu separo isso, eu carimbo. Além de viver, eu separo um pouquinho para os sonhos, tá? Que era um sonho meu comprar casa. E eu estava separando isso para casa, para o apartamento, no caso.
E isso me ajudou. Eu separar tudo isso faz com que eu tenha mais controle para eu poder não gastar, ter uma vida mais equilibrada do que eu posso ou não. E, por exemplo, eu gosto de viajar. Você está vendo alguns quadros aqui atrás. Uhum, Eu gosto uhum. bastante de viajar. Eu também. Então eu carimbo o meu dinheiro. Esse aqui é para viagem tal que eu estou planejando. Esse aqui é a viagem. Então eu vou carimbando isso e sempre fazendo um pouquinho de cada vez. Por quê? Ah, não é do dia para a noite, né, que acontecem as coisas. E muita gente perdeu a vida, nesses últimos tempos sem realizar sonhos. Uhum, E eu quero realizar meus sonhos. Eu uhum. sei exatamente quais são os meus sonhos para realizar, quais já realizei, quais eu fico até um pouco emocionado de falar, mas é Ah, assim, eu também, Vá. é importante a gente olhar para trás e ver, poxa, eu consegui realizar o que eu precisava. Então, isso é importante para mim. Então, por isso que às vezes eu vou fazendo um pouquinho de cada vez, passo a passo, ah, e sempre focado. Então, o que me ajudou foi esses 3 pontos que eu coloquei para você, foi a virada e também, eu não posso deixar de falar, que foi acordar um pouco mais cedo para ganhar o desconto. Isso para mim também foi bom. E não gosto de um desconto, não é? Ah, então acorda cedo, Rico na América. Verena, mas você é muito ruim com a gente, você bota muito cedo. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrei aqui nas redes sociais, eu pensei assim, cara, eu quero fazer algo legal. Porque, graças a Deus, Deus e o meu esforço, me deu a oportunidade de ter tempo de criar os Ricos na América. E eu não pensei só, ah, não, vou faturar, vou. Não. Eu pensei, cara, eu quero criar alguma coisa verena, sabe? Tipo, verena, que eu acredito, que esteja ali a minha personalidade. E por que que eu botei o acordar cedo? Porque eu falei assim, cara, se a pessoa ela quer vencer na vida, se ela está disposta a se dedicar nesse curso, se ela está disposta a fazer acontecer, ela precisa mostrar que ela pode. Se eu botasse 10 horas da manhã, não tinha nenhum esforço. E de manhã vocês dão. Deixa eu contar uma coisa para você. Por que, que eu acho também que os meus alunos eles têm muito resultado? O que, que eu acho? Um dos motivos é, só entra quem está disposto, justamente por conta dos desafios do esquenta que não é gravado. Semana que vem que é um conteúdo mais denso, as pessoas têm que prestar atenção, se vocês não se organizarem não vai acontecer. E aí nessa funil vai ficando para o final só quem realmente está decidido a mudar de vida. É como se fosse aquelas programas do No Limite, sabe? Aquele negócio da Globo. Só vai ficar para o final do domingo da última aula, ó, os mais faca na caveira, fica até domingo. Você precisa ver, a vibe é outra. A vibe do jornada 1, da primeira aula, para jornada da aula 4, é outra. Eu sinto a vibe de vocês, eu sinto a minha galera, sabe? Eu sinto a galera nos comentários. Ficou só os onda braba, só os faca na caveira. O imigrante realmente que está decidido a mudar de vida. O povo meio vida leva eu ficou para trás. Ah, não dá para mim. Ah, achei muito difícil. Ah, não dá certo porque esse dia eu vou me encontrar com o meu date, eu vou fazer uma coisa. Inventa desculpa, vai ficando pelo meio do caminho. É o tal do funil dos bem-sucedidos, tá? Quem vai ficando para o final é a galera que está determinada, a galera que está. Então, quando o Maurício fala que ele acordou cedo, já é um outro sucesso deixa rastros, porque eu também fiz isso na minha mentoria, na mentoria que eu participo hoje, eu também fiz isso. Então, assim, já a pessoa ela já está determinada. Então, quando ela acorda cedo para comprar um curso, é muito difícil um aluno desse não prosperar. Porque houve um sacrifício, a gente dá valor na vida, a gente não dá valor na vida às coisas que vêm de graça. Eu vou falar uma coisa, se eu fosse patrocinada por Bill Gates, e o Bill Gates dissesse, Verena, eu quero que você dê aula de educação financeira de graça. Quer que eu te diga uma coisa? Não ia dar resultado. Sabe porque a pessoa não vê valor. Ela vê valor quando há uma conquista, quando você participou, você vai batalhar. Segunda, quando eu abri as inscrições, você vai batalhar pela sua vaga, porque fecha rápido. Só em você batalhar, você já tem um espírito de vitória. Você já vai se dedicar mais, você vai dizer, pô, eu paguei, eu acordei cedo para fazer esse curso, eu gastei, passei meu cartão, eu paguei, agora eu preciso fazer esse curso valer a pena. Se não tem esse processo, vocês não fazem amor. Eu aqui, como eu te falei, aqui a gente tem muitos dados, vocês não fazem. Os alunos que deixam para depois são os que menos se esforçam. Então, tudo tem um porquê.
Tudo tem um porquê. E Maurício, quando você comprou o curso, na época do curso, você estava participando de algum evento, da jornada do Superplano, ou não? Sim, tava. Me ajudou bastante a cair na real, né? Como é o brasileiro aqui fora, me ajudou bastante. E eu não abri nenhuma conta. Eu vi que a live de ontem a pessoa já começou a fazer as coisas na jornada e tal. Eu falei, não, eu preciso um pouco de conhecimento mais profundo, um passo a passo na prática, que é uma das coisas que eu anotei, inclusive, aqui, que foi, no seu curso eu consigo prática, coisas que não tem por aí, é só teoria. E como engenheiro, eu gosto da prática. Eu gosto de ver como é que funciona, e é importante para mim. Eu não sei para as outras pessoas, mas é importantíssimo a prática. E aí foi, também me ajudou bastante. Eu conversei com uma aluna sua antes de comprar seu curso, perguntei como é que era também, o que que ela tinha aprendido e tudo. Isso também me ajudou. Então, além de ver aqui a live com os alunos e tudo, eu conversei, mandei um direct para ela me respondeu, e aí sim, ela falou, agora eu tô 100%, ah, vou entrar nessa jornada e vou estar 100% decidido. Então isso me ajudou bastante também, me ajudou muito. Cara, olha, Rico Namek, é isso aí, um menino decidido. Então, deixa eu falar outra coisa para vocês. É isso, tem que decidir participar sim, mas não adianta ficar esperando. Ah, para quem chegou aqui agora que não sabe das minhas expressões, eu falo sentado no pudim, aí tem gente que tá, meu Deus, que é esse negócio sentado no pudim. Sabe por que pudim? Porque o pudim ele é mole, ele é doce, né? E aí o pudim o quê? A gente vai engordando comendo pudim, aí senta no pudim tá ali. O que significa a zona de conforto? Eu tô na América, exemplo, no caso de Maurício, que ele poderia pensar, eu tô na América, eu sou engenheiro de software, ganho meu salário, a chance de eu ser demitido não é alta, porque é uma profissão que demanda muito aqui, eu posso gastar todo o meu dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, ficar duro, liso e passar 20 anos na América sendo engenheiro e no final eu não vou ter nada, vou ter que estar me submetendo a todos os desmandos dessa empresa até o final da minha vida, porque eu não tenho outra opção. Não. Aí ele sai da zona de conforto. É o quê? Ó, sai do pudim, menina. Vai fazer dieta, vai correr atrás das finanças, juntar, porque a melhor coisa da vida é você ter liberdade. E o dinheiro compra a liberdade. Se um dia Maurício quiser topar um projeto de uma outra empresa que nem talvez pague tanto como ele está ganhando agora, mas ele quer arriscar um projeto que ele gosta, tem uma perspectiva de crescimento, ele vai dizer: não, minha vida está organizada. Eu não preciso ter medo de me submeter a pessoas que eu não quero trabalhar e a um salário só porque eu preciso. Eu tenho minha casa, já está quase quitada, ou então já comprei minha casa, tenho uma gorda reserva, invisto. Se algo der errado, eu não vou estar na rua da amargura, desempregado, sem ter dinheiro para pagar a conta de luz no mês que vem, para pagar o mortgage da minha casa. Então, Maurício, as chances dele de sucesso aumentam a partir do momento que, sim, todos nós vamos sempre estar trabalhando, pelo menos eu penso isso, porque meu pai fala uma coisa para mim, ele fala: "Minha filha, se eu parar de trabalhar", meu pai é aposentado, mas mesmo assim ele trabalha todo dia. E eu e minha irmã uma briga, mais de minha irmã do que minha, né, com ele. E eu: "Meu pai, meu filho, fecha isso, vai viajar, viver sua vida". Ele fala: "No dia que eu fechar isso aqui, ficar em casa molhando planta, eu entro em depressão", ele falou para mim. "Eu tenho que ter a coisa para fazer, minha filha, você e Giovana foram embora. Eu e sua mãe. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu não sou velho de molhar planta, não. Então, meu pai é um cara ativo. Então, assim, o trabalho, gente, não é só pelo dinheiro, não, tá vendo aí esse senhorzinho trabalhando. Às vezes não, às vezes a pessoa quer manter a mente ativa. Às vezes a pessoa não quer ficar em casa porque vem o quê? Pensando, a cabeça vazia, oficina do capeta. Vai ficar pensando em quê? Com dinheiro na conta. Por que esse povo rico, alguns têm problema? Porque tem tanto dinheiro. Perde o propósito no trabalho. Ó, Bill Gates, o que é que o Bill Gates está fazendo? Bill Gates falou: tô rico, bilionário, vou fazer o quê? Montou a instituição dele de caridade, tá lá na África, resolvendo problemas dos africanos. Porque os Estados Unidos, o problema da gente aqui é problema de rico. Já viu o problema de menino rico? A gente é Nutella. O povo lá da África é raiz. Vocês são tudo Nutella e eu também. Eu brinco com meu marido, tá? Ele hoje tá em casa, então não vou nem falar, porque ele tá entendendo português. Eu brinco com ele dizendo assim, ó, o que é que eu digo pra ele? Os problemas dele, eu digo que é problema de menino de primeiro mundo. Sabe? São os problemas do menino de primeiro mundo. Aí eu brinco dizendo assim, exemplo, quais são os problemas de hoje, meu bem?
Então, eu não estacionei na porta da minha sala, eu estacionei do lado. Ai, que tristeza! Força Guerreiro! Hashtag Força Guerreiro. Qual o problema de hoje? Não tem problema. É os meninos tudo rico que tá na América. Ah, velho, eu não tô rica, não. Gente, vocês têm que voltar no tempo, estudar capitalismo, estudar crescimento da economia, estudar da onde a gente veio para vocês entenderem que somos ricos. A gente tem água filtrada, água quente, aquecedor, entendeu? Tem comida em abundância, tá todo mundo gordo. Antigamente o povo parecia uns gravetinhos, um magro. Hoje está todo mundo gordo. O problema da sociedade americana é excesso de tudo. Excesso de capitalismo, excesso de dinheiro, excesso de mordomia. A dúvida de vocês no final do dia é se troca ou não o iPhone. Acorda, como na América. Você não tem problema. Você acha que tem problema, mas no final do dia, se você não trabalha, se você não serve à sociedade, você fica depressivo. Então, a nossa vida tem que ser servir. Tá com dinheiro? Ficou, Verena, mas eu vou ganhar todo esse dinheiro aí. Eu acho que o dinheiro não traz felicidade. Olha o povo aí, às vezes, se suicida. Pobre e rico se suicida. Esse negócio de dizer que só rico não é problema mundial, é uma doença. A doença não escolhe, não. Agora eu vou atacar só os ricos, não. Eu tenho gente na minha família que é bem pobrezinho no interior e tem depressão. Então não importa. Agora o que é que tá aqui na sua cabeça? Ganhou muito dinheiro, ficou rico, igual o Maurício aí no futuro, vai fazer caridade. É Maurício que vai estar com a instituição dele aí, fino, organizado, fazendo o zap dele para coletar doação para ajudar outras pessoas. Mas enquanto você está na luta, tente se ajudar primeiro. Tente se ajudar. Se Deus te abençoar, se o seu talento te abençoar. Tem pessoas que se esforçam mais do que outras. Verena, ganhei muito dinheiro, e aí? Vou ganhar muito dinheiro para quê? Para ajudar os pobres, para ajudar seus parentes, para pagar um tratamento de saúde para sua mãe se um dia chegar e precisar, porque o que mais vai ter é isso. Para ajudar um sobrinho a fazer uma faculdade. Não tem sobrinho, uma família toda rica? Graças a Deus, Deus te abençoou. Vai doar para instituição, vai ajudar projetos, vai pegar a inteligência que Deus colocou na sua cabeça para ajudar a população a prosperar. Eu pensei muito nisso quando eu criei os Ricos na América, que eu estava meio sem propósito. E eu já fazia isso de forma gratuita, quem conhece minha história sabe. Eu já fazia, de graça, há anos. Eu vim para cá de tanto fazer de graça que o povo fica, a menina vai para a internet. Eu, negócio de internet, já tenho minha profissão, ganho bem. Eu vou ficar na internet me estressando com esse povo que fica comentando, fazendo comentário sem noção? Não vou. E eu fiquei anos na minha igreja já fazendo de graça. Então, assim, Verena, vocês que estão na corrida dos ratos, muitos não pensam assim. Não. Verena, no primeiro